Olá, eu sou Jussara Rigg do Ateliê Mimos da Jussi. Seja bem-vindo ao meu canal. Hoje ensinarei para vocês a costura francesa e a costura inglesa. Se você não tem a máquina de overlock, eu ensino para você duas técnicas para você deixar suas peças com acabamento perfeito. Vem aprender comigo agora. Então, para isso, eu vou utilizar dois retalhos. Este e este aqui. Você pode pegar para treinar qualquer tipo de retalho. Por quê? Insisto que a costura reta é sempre a melhor pedida para você fazer qualquer peça ficar com acabamento perfeito. Então, antes de construir as suas peças, faça muito, treine bastante a costura reta. Você pode riscar nos tecidos, você pode brincar em fazer algumas retas num tecido, brincar com cores e depois até aproveitar esse retalhinho para você fazer uma outra peça. Mas hoje a costura reta aqui é importantíssima. Então, vamos para a máquina? Então, primeiro, nós faremos a costura francesa. Eu coloquei aqui duas linhas de cores bem diferentes para que vocês percebam onde é que a gente vai usar cada uma, tá? A vermelha está em cima e aqui a verdinha está embaixo. Então, você, quando for utilizar numa determinada cor de tecido, você usa sempre as cores combinando. Eu vou colocar assim para que vocês vejam o resultado depois. Então, costura francesa. Nós vamos pegar dois tecidos. Sempre a gente coloca direito com direito. Desta vez, nós vamos colocar avesso com avesso e nós vamos deixar o direito para cima. Ajeitamos bem o tecido onde a gente vai passar a costura. Colocamos o alfinetinho apontando no local certinho e daí pronto, nós vamos passar um pezinho de máquina, que é quando acaba o tecido aqui no calcador, com retrocesso no começo e no final. O pontinho pode ser no 2,5, seguramos a linha para baixar o primeiro pontinho, vamos dar o retrocesso e caminhamos com um pezinho de máquina até o final do nosso tecido, onde a gente quer essa costura. Processo, cortamos o excesso de linha e aí nós temos o tecido assim, aparecendo toda essa parte do lado direito. E agora a gente vai fazer o seguinte, nós vamos dobrar esse tecido, passar a ferro certinho aqui, ó. E daí nós vamos passar a outra costura aqui. Deixa eu só passar o ferro aqui e eu já volto. Então, daí nós temos aqui, ó, costura aberta. Aqui bem certinho. E agora a gente vai passar de novo um pezinho de máquina aqui. Segura a linha baixa, retrocesso, costura de cima, costura de baixo. E quando a gente vira no direito, fica exatamente o acabamento perfeito aqui. E aí o que acontece? Toda a parte da emenda do tecido, ela fica aqui, ó, escondida. Então, aqui ela vai ficar dessa forma, bem acabadinha atrás. Aqui você faz da cor do tecido, né, a linha de baixo. E aqui, ó, fica o acabamento perfeito, não correndo risco da nossa peça desfiar, porque ela está toda embutida aqui. Então, essa é a costura francesa. Agora a costura inglesa. Essa técnica a gente vai usar também dois tecidinhos, retalhos. Só que nessa técnica eu vou mostrar uma forma legal de fazer, diferente das que a gente costuma ver em alguns vídeos que tem o corte para fazer. Eu apoio meu tecido no avesso, na minha tábua de corte ou na minha régua,
E aí eu venho com a outra parte que nós vamos juntar ali, eu vou comer aqui, ó, meio centímetro. Então, eu vou no meio do meu quadradinho aqui, ó, e coloco esse outro tecido aqui. Assim, alfineto, vejo se ele está bem certinho, no meio centímetro aqui, que dá no meio do quadradinho. E daí eu vou passar uma costura reta de um pezinho de máquina. O pezinho, o meu guia será o tecido de dentro, não mais o de fora. Então, eu arrumo aqui, meu tecido de dentro é onde finaliza o meu calcador. Segura a linha. Ele vai ficar com 1,5 centímetro, o tecidinho de baixo. Retrocesso. Retrocesso no final. Tenho aqui esse tecido, que tem 0,5 centímetro, e esse outro que da costura aqui vai ter 1,5. E vai ficar assim. Aí eu vou pro ferro, passo assim, passo aberta e passo jogando tudo pra lá. Costurinha. E daí eu abro aqui a costura. Tudo pra ficar perfeitinho, tá? Costura aberta. Agora eu jogo ela toda pra cá. Depois toda pra lá. E agora que vem o diferencial da costura inglesa. O que é que eu vou fazer? Aqui, olha, ele ficou menor porque eu vou abraçar esse pequeno aqui, ó. Então, ó, o maior abraça o menor. E a gente vai colocar o ferro aqui também, para isso ficar bem certinho aqui. Por isso que a gente deixa aquele 0,5 centímetro. Tem vídeo que ensina a cortar, sabe? Mas eu acho que assim é muito melhor e a gente economiza o tecido. Então, a gente fez isso aqui, ó. O maior abraçou o menor. E agora a gente vai fazer isso aqui, ó. E toda a nossa costura vai ficar lá pra dentro, ó. E daí a outra costurinha a gente vai passar aqui. A gente alfineta pra ficar certinho. Assim, agora a gente passa a outra costura. Então, é bem na pontinha que a gente vai passar. Então, aqui agora a gente vai deixar no 3,5, na letrinha A, né, que é a costura reta, pra gente fazer o pesponto aqui, que é a parte que vai ficar bem linda aqui. Então, bem devagarzinho, dá um retrocesso e caminha bem na pontinha, ó. Não tenha pressa, para que a costura fique perfeita. E pronto, nossa costura está feita aqui. Então, lembrando, usem sempre a mesma cor do tecido. Então, aqui e aqui, ó. Fica um acabamento perfeito. Então, esta costura inglesa, ela é bastante usada em camisas. Porém, a gente pode também agregar essa técnica às nossas peças. Ó, então, lembrando que quem não tem a máquina de overlock pode fazer também, além da costura francesa e da inglesa, zigue-zague. Então, vou passar só uma costura retinha aqui para mostrar para vocês o zigue-zague. O zigue-zague nessa nossa máquina, que é a Janome 2008, ela tem o zigue-zague na letrinha C para fazer. Então, assim, ai, Ju, mas como que eu vou acabar as minhas peças para não desfiar? Então, pode ser costura francesa, inglesa e o zigue-zague. O zigue-zague posiciona a máquina, não é para desenhar, ele vai um pouquinho para fora para prender o finalzinho do tecido e a linha, ó, ela serve para prender a trama do tecido. E ela faz também um acabamento
que cumpre o papel dela, que é não desfiar o tecido. Só que aqui ela fica aparente, ó. Já vou mostrar para vocês. Ó, então aqui ela fica aparente. Enquanto que nessa daqui, que é inglesa, não, e nem na francesa, ó. Tá? Então, são 3 tipos diferentes de acabamento que dá pra gente usar para que a nossa peça não fique desfiando assim que nós terminamos. Ou lavamos, né? Depois, geralmente é quando eu lavo que ela desfia. Então, essas foram as dicas de hoje, muito rápidas e que deixam nossas peças com um acabamento perfeito. Costura francesa, costura inglesa e também o zigue-zague, que tem em todas as máquinas praticamente, tá bom? Então, espero que tenham gostado, apliquem essas técnicas e me contem aqui embaixo se vocês gostaram e em qual peça vocês utilizaram cada uma das técnicas. E se você não é inscrito no canal, inscreva-se, ative o sininho para receber as novidades toda semana. Um beijo e até mais!